Gostaria que os irmãos pudessem abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Pode se assentarem, né? Uma das coisas que eu gosto da mensagem de William Branham, que ela não faz rodeio. Ela mostra o quadro do começo, mostra ao final e mostra a minha posição. Mostra exatamente a posição que eu ocupo, a posição que a minha fé se encontra. Então eu não me engano, né? Eu consigo ver a minha posição espiritual e consigo ver dos irmãos. A palavra ela tem que se cumprir. A palavra fala que aquele que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. De certa forma, nós não vamos encontrar na Bíblia Assembleia de Deus, Pedra Angular, Batista e assim sucessivamente. Você pode colocar todas, tá? Só citei essas três, mas você pode colocar todas. Mas você vai encontrar como igreja do Senhor virgem nécia e virgem prudente. E nós temos que saber qual posição nossa, se nós estamos na nécia ou se estamos nas prudentes. Arrebatamento é só para as prudentes. Se formos lá na parábola do Senhor Jesus, né, as 10 virgens, veremos com facilidade que as nécias, né, as loucas, elas não subiram no arrebatamento. Tiveram o Espírito Santo, tiveram o azeite, tiveram o Espírito Santo. Mas faltou porção do Espírito Santo. E por que faltou essa porção do Espírito Santo? Porque não abraçaram toda a palavra. Ficaram cheios de reservas. Tiveram áreas na vida que não deixaram Cristo operar. Então foram ficando sem essa luz, sem esse azeite. O esposo veio, só as que estavam realmente preparadas, cheias. Lamparina é corpo, azeite é o Espírito Santo. Azeite na lamparina é o Espírito Santo em nossos corpos. Tá joia? Só realmente aquelas que estavam cheias, preparadas, tiveram as suas naturezas mudadas para a natureza celestial, foram as que subiram. E o pior, né? A igreja que fica é a igreja do Senhor e está salva, porém não pela via do arrebatamento. Não pela via do arrebatamento. Porque há uma diferença excomunal entre noiva do Senhor e igreja do Senhor. Além da igreja do Senhor, a nécia, no caso a nécia, perdeu o arrebatamento, perder bodas do Cordeiro, perdem também o milênio. E as que estarão vivas, né, respirando, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua noiva, e não subirem, elas adentrarão a grande tribulação. Só que detalhe, o evangelho já não está mais com os gentios. Depois do arrebatamento da noiva, o evangelho volta para os judeus. E Deus vai trabalhar na igreja judia. Que nem hoje ele está trabalhando com a igreja gentílica. Os judeus estão sem o evangelho. Se os judeus quiserem serem salvos, tem que entrar no evangelho de Cristo, hoje. Vocês estão entendendo a dinâmica aí? É neste período que se cumpre. Quem está santo, se santifique mais. Já pensou? Fiquei para nessa. Eu sabendo da verdade, não tive Espírito Santo suficiente, sei que a igreja foi arrebatada. Qual que é a minha?
A única chance que eu tenho, eu vou agarrar nela. Santo, se santifique mais. Quem é sujo, suje mais. É nesse período. Agora, você imagina nesse período que nós vivemos hoje, 2017, com o Espírito Santo sobre a igreja, entre a igreja e dentro da igreja. As coisas já estão do jeito que estão. Imagina quando ele subir com a noiva. A Nessa fica à deriva. A Nessa fica à deriva. É por isso que o homem da iniquidade, o homem do pecado vai reinar. Por isso que há um que o detém. Tessalonicenses, né? Que é exatamente a noiva. Nem é a igreja, é a noiva. Porque só a noiva tem o sacerdócio real. É só ela que entra aqui dentro. Nós vamos explicar daqui um pouquinho. A igreja do Senhor, ela participa desse átrio e participa aqui fora. Mas ela jamais pode entrar aqui, ó. Sabe por quê? Porque não tem Espírito Santo. Para passar esse véu aqui, ó. Isso aqui é um véu. Isso aqui é um véu e esse véu tem dois nomes. Senhor Jesus Cristo e o nosso coração. Nós temos que vencer os nossos desejos da carne, os nossos desejos, e realmente fazer a vontade de Deus. É isso que é o véu para nós. Estão entendendo? É isso que a mensagem ensina. É só dessa forma que entra ali dentro. O sumo sacerdote no Antigo Testamento, o que era feito lá no Antigo Testamento? Isso aqui é o altar de sacrifício. Altar de sacrifício. Imolava-se os animais. Os animais eram mortos aqui. Cordeiro, boi, seja lá para que fosse o sacrifício. A carne do animal era queimada aqui, ó. Vamos desenhar um fogo aqui, ó. E o sangue do animal entrava aqui dentro. Somente pelo sumo sacerdote. E o sangue do animal era aspergido sobre o propiciatório. Esse propiciatório é a tampa da Arca da Aliança. O que continha dentro da Arca da Aliança? Continha a tábua dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, que ficou para testemunho, por isso que fala a Arca do Testemunho. O testemunho dos mandamentos, o testemunho da vara de Arão, e lá ficava uma vasilha de um gomer cheio de maná. Então quem entrava aqui? Só o sumo sacerdote. E ele entrava com sangue. Sem sangue, nada vezes nada. Agora, detalhe, o que há no sangue? Quando a gente fala aplicar o sangue na nossa vida, o que há no sangue de tão importante que a gente não pode comer sangue, por exemplo? A vida. E o que é a vida de Deus? A vida nossa é o nosso espírito. E a vida de Deus é o quê? O Espírito Santo. Se estivermos velando aqui alguém, só está o corpo da pessoa, correto? O espírito saiu dela. A vida saiu dela. É um defunto. Só o corpo. O espírito saiu do corpo. A pessoa está morta. Dorme, né? Segundo a Bíblia. Dorme por quê? Porque vai ser ressurreta ou, né, para as bodas do Cordeiro, ou então na grande ressurreição, depois do milênio. Então o que há no sangue de Jesus Cristo? Vida. E o que é a vida? É o Espírito Santo. Então, simbolicamente no Antigo Testamento, é claro que isso aqui é apenas uma ilustração, é só para a gente compreendermos melhor a coisa. No Antigo Testamento,
O sangue que era oferecido simbolizava que uma vida foi perdida. Uma vida foi tirada em sacrifício a outra vida. Deus permitiu os sacrifícios de animais, porque um animal colocou a coisa toda fora de ordem. Qual animal foi esse? A serpente. Então Deus permitiu até que viesse o Filho de Deus, Jesus Cristo, para poder fazer então essa redenção, essa compra de volta. Então ele permitiu o sacrifício de animais até então. Nada mais justo, né? Deus é um Deus justo. E de que maneira então o sangue era aplicado na vida do adorador que estava oferecendo este animal aqui fora? Recebendo o Espírito. Isso tudo lá no Antigo Testamento é uma ilustração de hoje, do tempo da graça. De que maneira a gente aplica o sinal do sangue na nossa vida? Recebendo o Espírito. Ele explicou isso aí. Tanto que ele explicou a parábola do joio e do trigo. O trigo produzirá os filhos do reino, e o joio produz o quê? Os filhos do maligno. Se vai produzir filho do maligno, não é filho do benigno, não é filho de Deus. Isso é óbvio. A Bíblia fala de luz e fala de trevas. A Bíblia fala de filhos da luz e filhos das trevas. E nós conhecemos cada qual segundo as suas obras, porque cada árvore produz segundo a sua espécie. Gênesis capítulo 1, verso 11. Essa é uma máxima. Jesus vem ensinando isso aí também. Ele veio falando que a árvore, nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. Se plantou a semente, se plantou abacate, vai dar maçã no final? Não tem jeito, irmãos. É impossível. Plantou abacate, vai dar abacate. Então conhecemos o abacateiro pelo abacate. Conhecemos os filhos de Deus pelos frutos do Espírito Santo, porque a semente que está nele é semente palavra, a semente incorruptível, ela não se corrompe, porque o Filho de Deus, ele sempre esconderá atrás da palavra. Vai viajar? Palavra de Deus na frente. Vai trabalhar? Palavra de Deus na frente. Vai fazer qualquer coisa na vida, ele coloca a palavra na frente. E o Espírito que ele já tem, vai guiando. Ele vai dando a vazão para o Espírito Santo. Na sua mente, no seu corpo, na sua alma, no seu coração, nos seus desejos. Aí vai tomando tudo. É assim que são as coisas. Mas só que, porém, nessa nossa caminhada cristã, você vai encontrar muito irmão falso. Você vai encontrar irmão hipócrita. Você vai encontrar irmão que está ainda na primeira fase, da outra na segunda fase. E que esses erros não sirvam de pedra de tropeço para nós. Você vai encontrar obreiros titubeando na fé, fraquejando, caindo ali, caindo a colar. Pensa bem, eu estou falando de Pedro. Quando Jesus falou que viria para morrer na cruz, o que Pedro falou com ele? Não, Senhor, não deixarei morrer na cruz. O que ele falou com Pedro? Para trás de mim o quê? Espírito Santo? Satanás. Quem que estava em Pedro naquela hora? Estamos falando do apóstolo Pedro. Será que naquela hora Pedro estava aqui dentro? Claro que não. Na própria Santa Ceia, os discípulos brigando para ver quem era o maior do reino de Deus. Tem base. E discípulos ungidíssimos com o Espírito Santo, curando moléstias, curando enfermidades, expulsando o demônio. Está vendo a diferença de fazer a obra e ser de Deus? Há um abismo. Os ungidos dos últimos dias. Certa vez, o irmão Branham nunca tinha entrado numa igreja pentecostal. E ele encontrou uns irmãos pentecostais. E aquele movimento, e eram irmãos dóceis, pios. E aquilo lhe chamou a atenção, e ele foi convidado, e ele entrou. E ele gostou do culto, foi-lhe dada uma oportunidade, ele falou, aí o pregador lá da igreja pediu para ele pregar no outro dia, ele foi. Nessa época,
O Pentecoste, ele tem um movimento, o língua, a interpretação das línguas, a profecia, a visão, enfim, né, tem os dons espirituais trabalhando na igreja. Ele viu 2 varões, um falava em línguas e o outro interpretava. E ele achou interessante aquilo. Mas só que o irmão Brana tinha o Espírito Santo. E o Espírito Santo lhe mostrou que um era um cristão pio, o outro não, levava uma vida dupla. Então ele não entendeu aquilo lá. Mas como pode? Um estava vivendo até com uma mulher que não era dele. Então aquilo lá, ele não entendeu aquilo lá, entregou nas mãos de Deus. Tempos depois, ele foi orar no meio do mato, né, na caverna dele. Ele pensando nisso, e deixou sua Bíblia lá num tronco de árvore, enfim, e entrou, foi orar. E quando ele voltou, a Bíblia estava aberta em Hebreus, capítulo 6. E ele começou a ler desde o versículo 1. Quando chegou ali que a chuva cai sobre justos e injustos, o Espírito Santo deu-lhe a revelação. O mesmo Espírito Santo que cai, que unge um filho de Deus, ele abençoa também o filho das trevas. E nós vemos isso em Judas. Judas chegou até a santificação. Lembra quando Jesus mandou ir de 2 em 2? O que Jesus? Jesus deu poder para eles contra enfermidades, contra espíritos malignos. E eles voltaram maravilhados. Senhor, em teu nome até os demônios se nos prostram. Dessa maneira que eles falavam. E o que Jesus falou com eles? Não vos alegreis somente por isso, mas vos alegreis porque o vosso nome está onde? Nos céus. Quem estava no meio deles? Ou será que Judas ficou? Né? Só foi os 71, Judas ficou para trás. Não. Judas estava no meio dele e o nome dele estava no livro da vida. Mas, no entanto, na hora que de Jesus colocar cada coisa no seu devido lugar, lá em João 13, o que Jesus falou? Teve um que virou o calcanhar contra ele. E Jesus falou que ele era quem? Não o diabo, mas um diabo. E o interessante é que a mensagem nos ensina que ele chegou a arrepender. Ele arrependeu, ele foi lá e julgou as moedas depois da morte do Senhor. Ele viu o que ele tinha feito e quis devolver as moedas. Atirou lá nos pés dos dignatários. Mas a natureza dele era maligna. O arrependimento sincero, que é a primeira etapa, a justificação, mas a natureza dele, que é coração, né, alma, era maligno. Ele jamais poderia nascer de novo, porque não tinha no coração dele semente, palavra. Judas era um zelote. O zelote era um partido mais político naquela época do que religioso. E queriam que Israel conquistasse a liberdade de Roma a fio de espada. Então os zelotes esperavam que o Messias iria ser um segundo Davi, de guerra. Iria montar um grande exército e vamos batalhar contra o inimigo, porque Davi, no tempo da sua peregrinação aqui na terra, o exército de Davi ganhava. Então era um partido que tinha essa visão, mas era assim que Deus tinha determinado? Não. O reino era primeiro espiritual para ser físico depois, no milênio. Né? E vai ser físico no milênio. Mas naquela época não. Amém, irmãos? Vamos considerar algumas coisas aqui dessa mensagem. Apocalipse, capítulo 4, parte 2. Amém? Preste bem atenção na leitura. Leitura sempre é muito chata, né? Mas a gente tem que prestar atenção. No Antigo Testamento, eu estou no parágrafo 215.
Ali havia o que era chamado de congregação, onde as pessoas se reuniam. A primeira coisa, antes deles entrarem na congregação, eles tinham que vir sob o sangue derramado no pátio exterior. Primeiro, elas vinham às águas da separação, onde a novilha vermelha era morta e fazia as águas da separação. Essa novilha vermelha, vocês podem ler em casa, é mais ou menos o número 19. Aliás, o que ele falou ali está quase que em todo o Pentateuco, né? Mas eu lembro da ovelha vermelha ali em Números 19, leia que é interessante. Tinha que matar-se uma ovelha ruiva, ovelha vermelha, ruiva, né, de vermelho. Ele falou que das águas da separação, aqui fora, tinham as pias, né, com água, e eram feitos rituais de purificação nessas pias. E esses rituais chamavam de água da separação. Hoje as águas de separação para nós é a palavra do Senhor, que nos separa do mundo. Quando fala mundo, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode confundir mundo com planeta Terra, tá joia? Tem hora que mundo vai ser o planeta Terra, mas tem hora que não. Tem hora que mundo é o cosmo, é a atmosfera, é o espírito que envolve a coisa. Estamos no mundo, mas não somos participantes do mundo. Estamos neste planeta Terra, mas não somos participantes desses espíritos obsessores. Amém? Deu para entender? É mais ou menos isso aí. Então, o animal aqui, nesse átrio externo, aqui é o átrio, vamos chamar aqui de átrio exterior. O átrio externo. Então está aqui, os 3 átrios, né? Então nós, aqui fora, era o átrio externo. Eu estou indo bem devagar, nem vai dar tempo de ler isso tudo, então o que eu for lembrando eu vou falando. O cristão, o crente, que vive aqui nesse átrio externo, ele está sobre sol forte, ele está sob chuva, sobre vento. Então, é o cristão que briga contra a sua carne. Nesse átrio externo, é um tipo de justificação. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 11, se não me falha a memória, ele falou assim, olha, detalhe, importante. Alguns, então quer dizer, se alguns, não é todos. Alguns têm sido lavados, mas alguns têm sido santificados e alguns têm sido o quê? Glorificados. Né? Alguns. As 3 etapas da graça. A justificação, a santificação e o batismo com o Espírito Santo. Então quem vai chegar até o final? Alguns. Irmãos, somos 6 bilhões e meio no mundo hoje. Sabe que tem 1 bilhão de cristão no mundo? Não sei, né? Uns 800 milhões, uns 500 milhões, deve ter, eu não sei essa percentagem não. O que vão subir no arrebatamento são milhares apenas. Detalhe, não é os que não estão vivos não, são milhares de todo o Novo Testamento. De todas as eras, esses 2000 anos de história e os que vão estar vivos. Muito poucos. Isso nos responsabiliza. Isso fala para mim que não é hora de brincar mais. Chega. Não é hora de perder mais tempo. Chega. Amém, irmãos? Nos responsabiliza, é muito poucas pessoas. E a igreja vai continuar aí, ó, pregando os seus sermões e a mesma coisa, movimento aqui, e vamos, o cantor X vindo, aquela coisa toda vai ser unificada, a moeda vai ser unificada, a ciência está multiplicando e vai continuar sendo multiplicada. Está tudo aí. O arrebatamento vai ser tão poucos que irão subir. Quando a gente pega a conta de água, a conta de luz, o que tem no verso? Desaparecidos. O mundo se dá conta daquilo lá? Por que daria conta 6 bilhões e meio no mundo hoje? Soma aí, eu estou chutando, não estou falando que será isso aí. Né?
Ó, sobe aí 180 mil pessoas. O mundo vai dar conta? Vai continuar a mesma coisa. Não vai ser que nem aquele filme, não. Aquele filme é só para nos trazer ali uma ilustração, mas não é que nem aquele filme, arrebatamento, não. Que avião caindo, não tem nada daquilo lá, não, irmão. Vão sumir, o mundo nem vai dar conta. Mas quem sabe da verdade não. O arrebatamento já aconteceu. É num piscar de olhos. Acabou, subiu. Por isso que nós temos que estar atentos à palavra do Senhor. Alguém vê morto ser ressuscitado no meio nosso aí, está nos dias. Porque a noiva que está dormindo, ela tem que ser ressurreta primeiro. É isso que faz o poder da transformação. O corpo glorificado jaz dentro da gente, né, espiritualmente falando. É de dentro para fora. O irmão Brana chega a falar, não vai dar para eu ler isso tudo. Mas arrebatamento é uma coisa, não é uma coisa que a gente pode fazer, é uma coisa que o Espírito Santo faz por nós em naturalidade. Se plantamos uma semente, e essa semente começa a sair, ela brotou, tá? Ela enraizou, brotou, ela saiu, começou a sair fora a plantinha começou a sair fora da terra ali em cima. Se você pega um pau, né, um pau mais fino e coloca em cima ali, ela vai parar de crescer? Ela vai contornar aquele pau lá, vai continuar crescendo a mesma coisa. Se nós temos semente de Jesus Cristo, a dificuldade da vida não atrapalha, não. Pelo contrário, nos fortalece. É o contrário. As batalhas, né, as submissões que o mundo tenta nos colocar, nos fortalece cada vez mais. Pensa bem na época da igreja primitiva. Pensa bem na época da igreja primitiva. Na época da Santa Inquisição, que a perseguição da igreja sobre os cristãos de Roma eram chamados de cristãos de cemitério. Eles se reuniam nos túmulos. Eu não sei se vocês sabem, em Roma tem uma galeria subterrânea, onde ali são verdadeiras, onde ficavam mortos, né? Eram como beliches assim, ó. Eles se reuniam lá para fugir das perseguições de imperadores, e foi séculos de perseguição. O trabalho que a gente vai trazer, mais o Lucas, sábado agora, a gente vai falar um pouquinho disso aí, dessas perseguições. Que a gente vai falar do martírio, né, um pouquinho ali dos mártires, que é a palavra se cumprindo. Aí lá vai ter as imagens lá. E era um prazer para eles morrerem conforme eles morreram, crucificado, tocha humana. Amarrava o cidadão lá e colocava fogo e vendo ele morrer vivo ali. Vendo ele morrer ainda com vida, não matava ele. Muitas das vezes fazia barbaridades. Barbaridades tal como pegava uma mulher cristã, uma irmã, e um aparelho assim, ó, de quina, e colocava ela sentada nua ali em cima, para negar para o Senhor. Esticava. Irmão, é muita coisa para a gente estar aqui do jeito que a gente está hoje, que aconteceu. E nós não sabemos nada do que esses cristãos passaram, e Paulo contou um pouquinho disso só aqui, né? Foram perseguidos, afogados, enfim, né? Passaram fome, sede, frio, né? Mas nunca fraquejaram na fé. Olha o nosso pai Abraão, pai na fé. Quanto mais velho ele ficava, mais ele fortalecia a fé. Você vai ter um filho, Abraão. Ele já 100 anos, irmão. Será que uns 100 anos um homem tem a virilidade de um homem de 20? Claro que não, é. Aí ele não foi olhando para o corpo dele amortecido todo dia. Ele foi olhando para a promessa. Aonde estava o coração dele? No Deus que o prometeu. Isso faz a gente querer ter mais intimidade com o Senhor. Realmente ser cristão de oração. Realmente ser cristão de ter uma vida com Jesus Cristo. Paulo chegou a falar em Hebreus, capítulo 6, se não me falha a memória, ou capítulo 5, está por ali, que nós temos uma âncora, a esperança, a âncora da fé. Quanto mais o barco vai para lá, o barco vai para cá, ele não sai do lugar, ele pode até mover, né, conforme as águas vão batendo ali, mas ele não fica à deriva não, ele está ali, ó, ancorado. Ancorado aonde? Em Cristo. Para os cristãos mais velhinhos na fé, se ainda não é de leitura da palavra, se não é crente de oração, está na hora, irmão. Já está na hora. É a hora de parar de brincar.
É hora de realmente ter uma vida com Deus. Realmente experimentar o novo nascimento. E vamos seguir aqui. Então, aqui é o ato exterior. Meninos na fé, levado por todo vento e roda de doutrina, não está sujeito a vento. Vamos lá no Parque do Bariri, o cantor X, aquela banda famosa vai vir cá. Vamos lá. Não que seja errado, irmão, mas aonde eu estou firmado? O pregador Y vai vir na igreja tal, vamos mexer. Correndo atrás de movimento, vento. É tocado por todo vento e roda de doutrina. Não tem firmeza, menino na fé. Mas se é menino, vai ser adolescente, vai ser um adulto e vai ser ancião na fé. Tem que crescer. E nós vamos, nessa nossa caminhada cristã, nós vamos encontrar irmãos dessa forma. Tanto aqui e tanto nas outras igrejas. Amém? Que nós possamos nos portar, saber, ter mais maturidade espiritual para encarar essas coisas. Aqui nesse segundo compartimento é o lugar santo. LS. Lugar santo. É o segundo átrio. O que tinha de tão especial nesse átrio? Tinha um altar de oração, onde era apresentado o azeite, onde era apresentado aqui que os filhos de Moisés morreram, tá? Porque ofereceram incenso impuro. Aqui, ó. Incenso é oração. Tá joia? Então, quando o cristão sai daqui, ele já deixa de ser menino, ele já passou para cá. Ele tem oração. Ele tem uma vida de oração. Aqui também tinha as mesas dos pães da preposição. Eu desenhei só apenas uma mesa. Aqui tinha o pão kosher. Ou seja, o pão sem fermento. O que é fermento? Doutrina errada. Acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Pão lembra de comunhão. Então ele tinha uma vida com Deus, de oração. Ele tinha uma vida de comunhão. E também tinha os candelabros, com as luzes. Fala de 7 eras. Eu podia estender isso aqui é bem vasto. Mas como eu só vou falar dos 3 átrios, né? Então, tá bom, isso para nós basta. Vivia sobre a luz da revelação. Então, tinha oração com Deus, tem oração com Deus, tem comunhão com Deus e tem luz da revelação. Há uma diferença, irmãos, de eu estar na palavra de Deus, estou esmiuçando mais a coisa ainda, né? Estou adentrando mais dentro da Bíblia. E tem uma diferença de eu estar na revelação. Uma coisa é eu estar na letra. Mas a Bíblia diz tal coisa, Bíblia diz tal coisa, mas eu na carne estou brigando, estou fazendo, sou carnal. Paulo não chegou a falar em 1 Coríntios capítulo 3, verso 3, inveja, porfia, essas coisas não são obras da carne? Não sois ainda carnais? Ele não disse lá para a igreja de Corinto? Há entre vós contendas, estou contendendo ainda. E a igreja de Corinto era uma igreja recheada de dons do Espírito Santo. Foi na igreja de Corinto que Paulo deu uma verdadeira aula. 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, falando sobre dons. Ele ordenando, colocando os dons em ordem. Aí estamos aqui, fulano levanta em língua lá, o outro levanta em língua lá, e blá, 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 blá. Não que seja errado falar língua, mas uma bagunça, um tumulto, ninguém entende nada. Entra um irmãozinho que não sabe desse movimento, não está acostumado com o movimento pentecostal, sai blasfemando aí. Que é bagunça que é. Eu já vi levantar, era hora que levantar, chutar a cadeira para lá, o irmão sair, não voltar mais. Que é isso, cadeira caindo, que nem a igreja de Deus, não, sai falando, porque não conhece, irmãos. Aí Paulo vem explicando, não, irmãos, é um de cada vez, tá? Que esteja intérprete, a profecia tem que ser julgada. Então ele vem explicando, ele vem colocando em ordem. O irmão Brano até nos instrui aos irmãos de dons fazerem uma reunião privada. O irmão tem língua, o outro tem profecia, o outro tem interpretação, o outro tem discernimento, o outro tem visão, o outro tem sonhos. Deus me revelou algo, tá, então vamos reunir. Reúne aí antes do culto, né? No horário, que estabelece aí um dia.
entra em oração. Senhor, o Senhor quer que nós falamos alguma coisa em sua igreja hoje? Deus vem e revela que lá é anotado, que lá é julgado. Aí coloca aqui na plataforma, aí o pregador, o pastor da igreja que entrega. É um culto separado, para não fazer bagunça, irmãos. Não é feito que nem é hoje aí. Hoje é bagunçado e é tumultuado. Há o Espírito Santo realmente trabalhando, mas há muita coisa, o Espírito é errado ali. Há muita coisa fora da coisa. Há muita fama, há muita coisinha errada. Tá joia? Mas nesse compartimento aqui, voltando aqui a nossa luz aqui, o cristão ele tem uma vida com Deus. É diferente. E já é guiado pela luz da revelação. A letra mata, voltando aqui, né? A letra mata. O que edifica é o amor. Mas esse amor ele só vai adquirir realmente aqui dentro. O amor mesmo. Que aqui, até o amor fraternal, ele chega. Aqui o amor ágape, o amor divino. Tá joia? Aqui ainda tem muito amor filho ainda. O amor seguido de obra da carne. Matou porque eu amava ela. Não, o que matou não foi seu amor. Eu não discordo que você amava ela. Você amava. Mas o que matou foi o ciúme. Porque o ciúme estava ali, conjunto com o amor. E não era o amor fraternal, não era o amor eros, é o amor, né, da carne mesmo. Tá joia? Então esse amor aqui fora, o amor é um amor muito carnal. Aqui já consegue chegar no amor fraternal e o amor divino realmente, de fato, lá dentro do véu. É véu adentro. Além da cortina do véu. Tá joia? Então a letra mata. O que edifica é o amor. Jesus chegou a falar que, falou com Pedro, lá em Mateus capítulo 16, verso 16. Quando Pedro teve aquela revelação, né? Salmo 119, versículo 130, está por ali, 130 alguma coisa. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento. Ou seja, a revelação da palavra. Então há uma diferença de eu estar na Bíblia, ou seja, somente na letra. Deus disse, eu estou brigando com o vizinho, eu estou brigando, discutindo com fulano, eu sou carnal ainda. Eu tenho que reconhecer, não estou lá dentro. Você não está mandando. Tem jeito. Tem dons, tudo certo tal, mas eu estou aqui fora ainda. Eu preciso de adentrar, eu preciso de me corrigir, me policiar, me entregar. Eu preciso mais de Deus. Mas enfim, há revelação que faz com que as portas do inferno não prevaleçam. Foi isso que ele falou com Pedro. Digo que o teu nome agora é Pedro. E contra esta pedra, ou seja, teve uma revelação, contra essa revelação, as portas do inferno não podem. É contra a revelação. Eu estou orando para trazer meu filho, eu estou orando para trazer minha esposa, eu estou orando para fazer isso, aquilo na vida. Aí Deus dá a revelação. O que eu devo fazer? Então, se eu caminhar naquela revelação ali, a vitória é certa. É por isso que tem que ter uma vida com Deus. Porque não vem doutrinário, um vem e fala uma coisa, o outro vem e fala uma coisa, eu escuto uma coisa de um pastor aqui, escuto outro do pastor lá, não dá certo. Não tem jeito. Tá joia? Agora, adentrar o véu é adentrar a vontade própria. Eu tenho que vencer a vontade própria. Eu tenho que despir da minha vontade e realmente fazer a vontade de Deus. Pedro falou isso com a gente aqui nas cartas. Para o tempo que nos restam na carne, nós façamos a vontade de quem? De Deus. E o que tem aqui dentro de tão especial? O propiciatório, a arca da aliança, o maná. Agora repara numa coisa, aqui fora, lá no Antigo Testamento, caía maná também, não caía? O mesmo maná, pão do céu, a mesma palavra que caía lá fora, é o mesmo maná que estava aqui num Gomer. É o mesmo. A diferença está que nós vamos ver aqui no tabernáculo, em qualquer lugar que a gente for, nós vamos ver cristãos que comem o maná aqui fora, porque estão aqui fora, são cristãos da carne, meninos da fé. Nós vamos ver cristãos que comem desse pão aqui, mas vamos ver cristãos que comem do maná lá dentro. Todos escutam o mesmo pastor, a mesma pregação,
Agora, onde eu estou comendo esse maná? O que eu estou fazendo com a palavra que eu estou recebendo? O que eu estou fazendo com a classe de discernimento que eu estou tendo das coisas? Aí que está o detalhe. Aí que é para se pensar. O que eu estou fazendo com a informação que Deus tem me dado? Está vendo como é que a coisa muda de figura? Está dando para entender, irmãos? Né? Agora, detalhe. Como aqui fora é a justificação, aqui fora Deus trabalha muito na carne. Não sei se vocês repararam, eu falei muito de carne. Deus trabalha muito na carne. Então é necessário a gente apregoar força. É que Paulo diz, tem nos meus membros uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Opa, já passei por entendimento, mente. Já passei por o segundo ato aqui. Que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. Ó, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele começa Romanos capítulo 8, no verso 1. Mas já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, a partir do momento que eu vou entrando em Cristo Jesus, que é a palavra de Deus, e o Espírito do Filho no meu coração, eu vou obedecendo isso, eu vou sendo remido. Eu estou aplicando o sinal, e Deus está me remoldando de novo. Eu estou mudando da natureza carnal para a natureza divina, que Pedro disse, na estatura do varão perfeito ali. Eu vou juntando fé, eu vou juntando poder, que as igrejas, a maioria tem fé e virtude, que é poder, né? Vou juntando ali conhecimento, vou juntando ali piedade, né? Temperança, e ali vai. O amor fraternal e até Jesus coroar a minha fé, que eu comecei lá embaixo, com o batismo do Espírito Santo, que é amor. Tá joia? Era o que a igreja primitiva tinha. Tá joia? É isso aí. Então, aqui fora, ele vai trabalhar muito no corpo. Aqui, ó, nesse ato, ele vai trabalhar mais no espírito humano. E o espírito humano tem faculdades que dominam a nossa mente. A nossa mente é dominada pelas faculdades do espírito. Por isso que muitas das vezes a gente lê aí. O espírito da vossa mente. Então nós temos como faculdade que domina a mente, a imaginação, a consciência, a razão ou raciocínio, a memória e os afetos, que são os sentimentos. E o que tem de cristão seguindo sentimento, irmão, não é para seguir sentimento, o sentimento no lugar dele. Na hora de alegrar, vamos alegrar. Na hora de entristecer, vamos entristecer. Na hora de amar, vamos amar. Mas não é isso que nos direciona. O que direciona é a palavra do Senhor e o Espírito Santo nos ajudando a caminhar na palavra. Vou corrigindo as minhas imperfeições, ajudando os meus irmãos sem julgar, porque o julgamento pertence a Deus. Se eu puder ajudar bem, se eu não puder fazer nada, que eu só entregue e sigo meu caminho. Se eu não puder ajudar, atrapalhar também, eu não quero, né? E aqui dentro, Deus trabalha no nosso coração, que é a nossa alma. É questão de desejo. É questão de livre escolha. Eu quero fazer a vontade de Deus. Está vendo como é que você tem que passar o véu? Aqui é como se fosse um cérebro, tá? Está meio feizinho, mas é um cérebro. E aqui é o nosso coração. O nosso cérebro, a nossa mente é ligado ao nosso coração por esses canais aqui, ó. A imaginação, a consciência, a razão, a memória e o afeto. E tem uma avenida principal. Eu vou desenhar ela aqui mais grossa, que chama vontade própria. Desejo de querer fazer a vontade de Deus. Ou se quiser chamar de gosto, pode. Se quiser chamar de livre arbítrio, fica à vontade. Dê o nome que quiser. É uma avenida que vai direto, é mais perto. Porque muitas das vezes a palavra fala de consciência, porque a consciência ela é o contrário da razão. A razão é uma faculdade que Deus pôs no ser humano para a gente julgar o que está à nossa volta. Eu julgo aquilo que está à nossa volta. A consciência, o raciocínio, a razão. Agora a consciência já é o contrário. Eu me julgo em relação às coisas que estão à nossa volta. Consciência julga a si próprio. Razão julga os outros. Troca se a palavra julgar está pesada, troca ela por discernir. Tá joia?
Então, a consciência é a faculdade que Deus colocou em mim para discernir a mim mesmo o que eu estou fazendo. É por isso que a nossa consciência ou nos condena ou nos absorve. Tá joia? Tá bom, irmãos? Deu para entender? Vai até aqui, vamos orar, né, a Deus. Faltam uns 3 minutinhos ali. Alguém deseja fazer essa oração aqui na frente? Vamos pedir a Deus, então, irmãos, para nos ajudar nessa caminhada cristã, né? Nos ajudar a passar pelos vales que vier de passar. Às vezes, na nossa caminhada, irmãos, né, nós fazemos escolhas erradas, fizemos escolhas erradas, não buscamos a Deus, né, nos estrepamos. Muitas vezes já atiramos tantos espinhos no caminho, agora a gente tem que passar pisando em cada um deles. Não vamos escandalizar porque o outro está mais fraco, porque o outro está mais forte. Se eu puder ajudar, vou ajudar em oração, numa palavra. Se Deus mandar, que às vezes, irmão, eu vou contar aqui o caso de Moisés. Moisés, quando falou, risca o meu nome, Senhor, lá atrás, ele pagou um preço muito caro. Em vez de riscar o nome dele, risca o meu nome. Deus parou. Era o profeta dele. Não é por ele, Deus parou pelo aquilo que estava nele. O chamado, profeta. Pagou um preço muito caro. A lamúria daquele povo fez Moisés bater na rocha a segunda vez. A coisa ficou tão pesada que Deus teve que pegar do espírito de Moisés e distribuir para 70, para ajudar ele a julgar o povo. Para ajudar. Paga um preço muito caro, irmão. Às vezes, por fazer coisas que a gente não buscou a Deus. Muitas das vezes a gente age como se estivesse aqui fora. Porque não temos uma comunhão direito, não temos a vida de oração, não temos a luz da revelação ali na hora. Então agimos na carne, no ímpeto. E tudo tem consequência. A gente com a comunhão vai ter uma consequência boa. Aqui é comunhão, mas aqui é unidade com Deus, é ser um. Assim, tudo que Deus tinha, Ele pôs em Cristo, e tudo que Cristo tinha, Ele pôs na igreja. É unidade. É João 17.